vamos começar o forjamento. Forjamento é um processo maravilhoso. O processo de forjamento ele é um processo muito significante. Ele foi o primeiro processo de transformação mecânica a ser desenvolvido pelo homem, a ser utilizado pelo homem. Bom, definição de forjamento, campo de aplicações, matéria-prima que é utilizada tanto para fabricar quanto para processar, quanto para fabricar uma ferramenta de forjamento, não? No caso são as matrizes, sim? E os materiais que normalmente a gente pode forjar, não? As vantagens em relação a outros processos, sim? Aqui o forjamento, por exemplo, eu posso comparar com um processo de usinagem, né? Eu posso comparar com um processo de fundição, porque o forjamento, ele diferente da laminação, que procura a formação de um contínuo, o forjamento é intermitente o processo, não? É peça a peça, não? Então, algumas imagens, não, remontando a origem do processo de forjamento, evidenciam-se momentos da história, não, no Egito Antigo, na Grécia, não, em que se fabricavam armas, que se fabricavam joias, utensílios, sim, a partir da conformação plástica aquente do ferro, do ferro. Não, nem podemos falar que eram ligas ferrosas, do ferro, ok? A evolução do forjamento, ela permaneceu estagnada por muitos anos, não? Limitada, na verdade, a poucas aplicações, sim? A poucas aplicações. Até que surge o primeiro martelo de queda livre, né? E a partir desse momento, ele passou a ser enxergado como um processo que podia deixar de ser um processo manual, bem manual, para ser um processo mais de cunho mais industrial. E a partir daí surge, então, a definição de forjamento para fins da engenharia. Não? Então, estamos falando que isso aconteceu já na casa do século XVII, aproximadamente, de lá para cá. A definição do forjamento para fins de engenharia, um processo de conformação no qual modifica-se a geometria. Lembrem quando eu defini laminação, que falava modifica-se a geometria? A mesma coisa aqui, não? As dimensões e as propriedades dos materiais, pela ação compressiva direta, de modo a que o material ele escoa em uma cavidade, que nós vamos chamar a cavidade da matriz, para copiar o formato da ferramenta. Então, ele assume o contorno, o perfil da ferramenta. Se você está fazendo um forjamento em matriz aberta, onde a ferramenta pode ser simplesmente um peso que você está depositando sobre o material, a superfície que você está obtendo nesse material é uma superfície plana. Isso pode ser considerado um desbaste, por exemplo. Um desbaste. Tem um exemplo muito interessante desse tipo de processo de matriz aberta, superfície plana, em que você está aparando o material, você está dando um jeito a esse material, não? E por exemplo, na fabricação de discos de arado, não? Temos aqui em Santa Catarina uma cidade chamada Timbó, e em Timbó, não sei se tem alguém na turma de Timbó, dos locais próximos que conhece a cidade. Em Timbó nós temos uma empresa chamada Metalúrgica Timboense, que é a Metisa, E nessa empresa chamada Metisa, a gente vê um grande nicho de mercado da Metisa em implementos agrícolas. E entre eles, os discos de arados. Disco de arado é uma ferramenta. Porque quando você coloca num arado um disco, o que essa ferramenta vai fazer? Ele vai processar o solo, não? Vai preparar o solo para que seja o plantio depois, certo? Uma ferramenta. E em que condição que o disco arado trabalha? Trabalha em atrito o tempo todo, hein? Desgaste abrasivo o tempo todo, em contato com o solo, não? Impacto, não? Então se exige do disco de arado o quê? Muita resistência mecânica, dureza,
tenacidade, entendeu? Qual é o melhor material para isso? Um aço de alto teor de carbono. O que você faz na Timbó? Você faz o quê? Você faz o reaproveitamento de rodas de trem. Então, a Metissa é um case super interessante. A Metissa, ela compra rodas de trem, que já estão descontinuadas, não servem para mais nada, que nada mais são do que uma roda de trem, né? Em aço 1080. Putz, 1080, um aço desse assim, maravilhoso, fantástico, né? O que você faz? Você dá uma pré-aquecida nesse aço para ganhar facilidade de corte. Você corta em fatia, que nem você fatia uma pizza, né? E depois cada fatia, que nada mais é do que algo com uma característica mais cônica, assim, né? Em formato de cunha, não? Você leva essas fatias para um forno, aquece elas a 1000 graus, e depois tira elas do forno e leva para uma mesa em matriz aberta. Você dá uma pancada de um lado, vira, dá uma pancada do outro lado, vira, dá uma pancada do outro lado, de forma que você consegue modificar o formato da matéria-prima de um formato tipo cunha para um formato tipo retangular mais quadrado. Então, você tem um bloco quadradinho, né? E você volta esse bloco quadrado para o forno, para manter a temperatura, e depois o que você faz? Você pega esse quadrado e vai para um laminador e você lamina 1, 2, 3, 4, em um laminador duro reversível. Você dá pelo menos 8 passes, de forma a você obter, então, uma chapa grossa de área de superfície quadrada, não? Uma chapa grossa é pelo menos uns 8 a 10 milímetros de espessura. E pega essa chapa grossa, resfria o ar, depois leva ela para outro setor, dá uma aquecidinha nela, coloca numa prensa, aí você faz então uma estampagem do disco de arado, corta o excesso de material e você já tem o seu disco de arado todo deformado, bonitinho. Já nesse corte você você consegue, por exemplo, atribuir as estrias que ele tem nas laterais, né? Você consegue já fazer os furos para fixar ele na máquina, e dessa forma você fabrica um disco de arado. Qual é o processo primário? Processo de forjamento em matriz aberta. Para quê? Para preparar a matéria-prima. Para quê? Para depois laminar. Para quê? Depois estampar. 3 processos de conformação mecânica em um único elemento. E se faz nossa, muito rápido, muito rápido. Eu, por exemplo, conheço o processo, a gente desenvolveu uma pesquisa de doutorado com uma doutoranda minha em 2000 quanto foi isso? Foi em 2014, 2015, não? A gente foi para a Metissa, desenvolveu toda a laminação a quente do aço que a gente estava... Nós estávamos desenvolvendo um aço magnético para fins ferroviários, sim? Trilhos de ferrovia, sim? E a gente fez toda a simulação da laminação em Metissa. Sim? E eu acompanhei todo esse processo. Esse disco arado, ele é maravilhoso. Então, o que é forjamento? Na verdade, é modificar forma através de ação compressiva, de modo que o material ele vai escoar e ele vai no interior da cavidade da ferramenta e ele vai copiar o formato da ferramenta, não? Na maioria das operações de forjamento empregam-se ferramenta constituída por um par de superfície, tem plana, ou tem côncava, ou tem matriz ou estampo, não? Então, dependendo muito qual é a finalidade da operação de ferramenta, do forjamento, você usa uma ferramenta, você usa outra ferramenta, não? As máquinas, elas são assim, elas são comandadas por golpes repetidos o tempo todo, golpe, 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 e aí você escuta o barulho, pá, 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 o tempo todo, ou de uma forma muito mais progressiva, mais lenta, mais comandada, não? Que são o caso das prensas, não?
Muito bem. Bom, mais definições sobre forjamento que eu estou mostrando aqui nesse quadro, não? Através do esforço mecânico que produz a deformação através do processo de forjamento no material, além de você dar a forma desejada a ele, você melhora as propriedades mecânicas, sim? Por que você melhora as propriedades mecânicas? Porque ele já pode sair com o encruamento necessário para a aplicação que você busca, se ele for um forjamento de forma controlada. A microestrutura, o fato dela já ter essa textura de deformação pode ser a resistência mecânica que o material precisa para poder ser utilizado. Diferente, por exemplo, do que acontece com uma chapa de aço, em que quando você deforma essa microestrutura, ela compromete o alongamento da chapa para uma posterior estampagem. No caso do forjamento, a gente deve lembrar de que o que nós estamos produzindo é já a peça em si, né? Então, pode se dar o caso de que o endurecimento por trabalho que você causa na peça através do forjamento gere no material o limite de comportamento mecânico que necessitamos para que ele possa ser utilizado na engenharia. Se é uma situação em que ele não vai ser submetido a esforços de impacto, esse endurecimento, a única preocupação que ele nos causa é que se o material for submetido a impacto, esse endurecimento pode já naturalmente constituir mecanismos de tensões internas que venham a acelerar o processo de fragilidade do material. Mas se se trata, por exemplo, de um componente mecânico que não vai ser submetido a impacto e que vai trabalhar em condições de desgaste, né? É muito interessante o forjamento. Por quê? Porque o comportamento mecânico do material ele se confere pelo encruamento dado a partir da deformação mecânica, ok? Modificação, por exemplo, tem uma outra aplicação muito legal do forjamento que é assim, o produto, a matéria-prima que você usa para o forjamento pode ser um lingote, né? Pode ser um lingote obtido por lingotamento contínuo, um tarugo, né? Nós vamos ver depois um filme onde a gente mostra como se fabrica uma roda de trem, né? E vocês vão ver que, por exemplo, a gente funda um lingote. E esse lingote, ele nada mais é do que? Ele é um cilindro, é um tarugo em formato cilíndrico maciço, né? Consistente, diâmetro pelo menos uns 30 centímetros, né? E ele é cortado assim em fatias. Imagina que nesse processo de lingotamento, você tem os mesmos problemas que a gente mostrou nos produtos obtidos por lingotamento contínuo. Uma microestrutura heterogênea, você pode ter, por exemplo, alguma porosidade, você pode ter, por exemplo, alguma inclusão metálica. Quando você, então, submete à deformação esse produto direto da fundição, você pode, digamos que, amenizar os defeitos de volume, não? Que você tem no material, como, por exemplo, poderia ser um poro. Você ameniza o efeito da concentração de tensão de um poro a partir da soldagem por caldeamento que você faz durante o processo de prensagem do material. O poro é assim, você faz assim, e você vai caldeando ele internamente, você não consegue ver mais nada, não? Beleza? Os materiais forjados, eles são bastante anisotrópicos, precisamos entender isso, né? Cuidado quando se trata, por exemplo, de um material que tem, que pelo seu design, ele tem uma mudança muito brusca de seção, podemos ter concentradores de tensões ali naturalmente, que vão naturalmente somatizar o efeito de um concentrador de tensão quando o material se torna mais anisotrópico. Então, tem que tomar esses cuidados com alguns produtos forjados. Sim? Durante o trabalho quente, alongamento das regiões de segregação, foi o que eu acabei de comentar, não? Bom, o fato de ser um processo de forjamento, o fato de você estar panquecando o tempo todo a microestrutura, se você conhecer de forjamento com controle, o forjamento controlado, com resfriamento controlado, você consegue obter, num forjamento controlado,
as microestruturas, os mecanismos microestruturais que você consegue ter também numa laminação controlada. Por que é mais fácil entender laminação controlada do que forjamento controlado? Porque a laminação controlada é um processo comandado por máquina. É um processo automatizado. Vocês perceberam no filme que eu mostrei na aula passada como se faz um processo de laminação. É tudo comandado por máquina, entendeu? O tarugo, ele é empurrado, ele é colocado naquela mesa e ele é empurrado com uma máquina, não? E ele é conduzido por cilindro. Depois a chapa sai, ela vai naturalmente, sendo resfriada, depois ela entra numa bobina. Tu não vê um homem aí, tu não vê a presença do ser humano aí. O forjamento já não é assim. O forjamento, em muitos dos casos, né? Muitas dessas operações, elas são comandadas por seres humanos. E aí, nesse caso, vai depender muito da sensibilidade, da expertise, do craquejo que esse indivíduo tem para termos, então, um forjamento com controle, ok? Vamos depois ver alguns outros filmes ali e vocês vão ver o que eu estou falando, de por que é difícil ver o forjamento controlado. Então, isso foi o que levou a muitas empresas que fornecem, sistemistas que fornecem soluções de forjado para a indústria automotiva, principalmente, que é uma indústria que demanda muito forjado, automatizar, colocar um robô, entendeu? Até porque é assim, eu vou falar para você. Em indústrias sistemistas que atendem os anseios, as demandas da indústria automotiva, onde você requer um volume significativo de forjados, né? É judiar do ser humano colocar o cara aí na frente, pá, martelar o barulho, a poluição sonora é muito grande, a poluição ambiental do ambiente forjaria é muito expressiva. Então, em qualquer que seja o trabalho, onde você possa melhorar a qualidade de vida no trabalho do profissional, você vai fazer isso. Você coloca um robô, e ele vai lá, ele pega o tarugo, posiciona na prensa, se prensa, daí ele vai para lá, continua prensando, vai para lá, continua prensando, e depois ele leva para um ciclo de resfriamento controlado. Assim você consegue ter forjamento controlado, ok? Indústria automobilística, aeroespacial, tem muito. Todas as indústrias que vocês imaginem. O parafuso que você vê instalado, sustentando a roda do seu automóvel, ele é um elemento forjado, entendeu? O vira-brequim ali, ela... Nossa, enjoo de falar de quanto é o campo de aplicação para a indústria dos produtos do processo de forjamento, não? O processo de forjamento, ele encontra um rival, ele encontra um concorrente muito forte para algumas aplicações, que são os processos de fundição, né? Então, em algumas situações, você vai ter que parar para pensar, né? Nossa, eu fundo ou eu forjo? Fundo ou eu forjo? Se você quer grande escala, né, e um produto praticamente pronto para ser instalado, sem necessidade de, se for controlado ainda muito mais, de passar por outros processos de tratamento, então faça forjado. Detalhe, o que encarece o forjado é todo o maquinario, toda a indústria que está por trás de tudo isso, não? Imagina se você vai fabricar forjado da forma que estou falando, não? Você precisa automatizar o processo, você precisa ter controle sobre as variáveis do processo, não? Para que o produto ele saia do forjamento já um forjado de primeiríssima qualidade, praticamente pronto para instalar, entendeu? Então isso é muito importante. Por exemplo, um filme que trata da fabricação de um elemento ultra conhecido. Você pegou um lingote e cortou em um bloco, não? Deu o primeiro passe. Esse é sobre material.
Está acontecendo vazamento. Pronto. Forjou. Isso é laminação aberta. Isso é alargamento, nós vamos ver na próxima aula.